Amém, glória a Deus. Vamos para mais um vídeo do canal, uma mensagem da palavra do Senhor. E desta vez nós vamos para o livro de Romanos. E o capítulo é o capítulo 8. E do versículo 1 ao 11, onde o título é A Vida pelo Espírito. Uma vida pelo Espírito. A palavra do Senhor diz assim: Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecido pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que a justa exigência da lei fosse plenamente satisfeita em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-la. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E de fato, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Diz a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Quem escreveu essa carta aqui, nós sabemos que foi o apóstolo Paulo à igreja em Roma, aos irmãos na igreja em Roma, e com um intuito muito importante. O intuito de Paulo a escrever essa carta aos irmãos em Roma era porque ele compreendia que os irmãos de Roma, se eles compreendessem a mensagem, eles iam entender que é necessário a pregação do Evangelho para que as pessoas pudessem crer, pois não tem como crer senão pelo meio do Evangelho. É necessário ouvir o Evangelho para que seja gerado fé no coração e assim a pessoa venha se converter. Então, o apóstolo Paulo, com a sua intenção, era de ser enviado pela igreja de Roma para a Espanha. O apóstolo Paulo queria ir pregar na Espanha. Por que na Espanha? Porque na Espanha até então não tinha sido proclamado o Evangelho. O Evangelho ainda não era anunciado na Espanha naquele tempo. Então o apóstolo Paulo entendia que tinha uma necessidade de o Evangelho alcançar a Espanha. Porque somente através do Evangelho os irmãos de lá, os eleitos de lá, poderiam chegar ao conhecimento e à convenção. Então ele escreve essa carta aos irmãos de Roma. E nessa carta ele já escreve falando de uma vida depois da convenção, que é uma vida pelo Espírito. Interessante que a carta de Roma, a carta dos Romanos, ele começa falando que os gentios estão debaixo do pecado. No capítulo 1, ele vai dizer que
os gentios estão debaixo do pecado porque não reconheceram a revelação natural de Deus, que Deus revelou tanto na natureza como também na consciência. E no capítulo 2 ele vai dizer que os judeus estão debaixo do pecado, tanto os gentios no capítulo 1 como no capítulo 2 os judeus estão debaixo do pecado, porque pela lei eles não podem ser salvos. Aí no capítulo 3 ele vai dizer que todos pecaram, tanto o gentio como o judeu estão debaixo do pecado no capítulo 3. E justamente no capítulo 3 ele traz a justiça, que é a salvação por meio de Cristo Jesus. A justiça de Deus. E agora no capítulo 8, ele vai tratar de uma vida depois da conversão. Interessante é que no capítulo 7, ele encerra o capítulo 7 com um grito de socorro, dizendo assim: quem me livrará? Ele vai começar dizendo assim: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, quem pode me livrar desta morte? Eu sou miserável, como disse o apóstolo Paulo. E agora ele já dá início no capítulo 8, dizendo assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, agora ele já pula, lá no capítulo 7, ele sai de um grito de socorro. Agora aqui ele dá um brando de graça, dizendo que agora já não há mais condenação. Porque depois que você crê em Jesus Cristo, irmão, já não há mais condenação. Já não há mais quem o condene. Por quê? Porque foi Cristo que morreu por nós. E mais, que ressuscitou e está à direita de Deus intercedendo por nós. Por isso que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora o apóstolo Paulo está aliviado. E no versículo 2 ele vai dizer assim: porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Ou seja, antes da conversão nós estávamos debaixo da lei do pecado, da lei que leva ao pecado e do pecado à morte. Agora, depois da conversão, nós estamos debaixo da lei do Espírito de vida. E o Espírito de vida, ele me liberta da lei do pecado e da morte. Portanto, todo aquele que crê em Jesus Cristo receber o Espírito Santo, e o Espírito Santo já nos libertou da lei, já nos libertou da lei do pecado. Nós agora estamos debaixo da graça, não mais da lei. E no versículo 3 ele continua dizendo: portanto, aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecido na carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne. Vamos ver, esse versículo é muito importante. Preste bem atenção. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, o que a lei foi incapaz de fazer? A lei ela foi incapaz de salvar. A lei ela é incapaz de salvar, ela não tem condições de nos salvar. Primeiro, por quê? A lei não foi posto para salvar, ela não foi feita para salvar o homem, mas ela foi feita para mostrar quem nós somos, quem o homem é, quão pecador nós somos e que nós estamos condenados. A lei simplesmente ela veio para que toda boca se cale e todo mundo esteja sobre o juízo de Deus, debaixo do juízo de Deus. Ou seja, quando você vai observar a lei, irmão, nós percebemos pela lei que nós quebramos os mandamentos, os preceitos de Deus, nós quebramos. E segundo a lei diz que se você quebrar um mandamento, você quebrou toda a lei. Então, já que nós quebramos toda a lei, nós estamos debaixo do pecado, a lei já não pode mais nos salvar. A lei não tem força para nos salvar. Ela está enfraquecida na carne. Na carne de quem? Na nossa, que a lei não tem carne. Então ela está enfraquecida na nossa carne. Por que a lei ficou enfraquecida? A palavra diz que a lei está enfraquecida. Mas se nós formos ver, a carne é nossa, então o fraco somos nós. A lei não é fraca, a lei é forte, a lei é boa, a lei é pura, a lei é santa. Só que nós estamos num corpo de pecado. Então nós somos pecador.
por nós somos pecador, a lei ficou fraca, ela não tem condições de nos salvar, porque a nossa carne é a carne pecadora. A nossa carne é fraca e não consegue se viver sem pecar. Por isso que a lei não foi capaz de nos salvar. Mas interessante é que mais adiante ele vai dizer assim: o que a lei não for incapaz de fazer por estar enfraquecido na carne, Deus o fez. Agora ele vai dizer que Deus o fez, enviando o seu próprio Filho como semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado. Ou seja, agora que a lei veio e nos condenou, porque nós não tínhamos condições de cumprir a lei, Deus envia o seu próprio Filho, a semelhança de homem pecador, para cumprir a lei e morrer como sacrifício por nós. E Cristo cumpre esse propósito de Deus para nós. E agora Cristo, cumprindo a lei, é o sacrifício perfeito para morrer pelos nossos pecados. Porque Cristo, cumprindo a lei, mostra que Ele é santo, puro. Ele não tem pecado, Ele é sem pecado. Se Ele é puro, santo, Ele não tem pecado, então Ele pode morrer por outro. Porque se Cristo tivesse pecado, Ele não podia morrer por outro, Ele tinha que morrer por Ele mesmo. Mas como Ele não pecou, agora Ele é um sacrifício pronto para morrer por mim e por você que somos pecador. E como é que faz a justificação? A justificação acontece assim: Cristo não tem pecado, Ele vai para a cruz, e na cruz Ele recebe todo o nosso pecado. Deus tira o nosso pecado e joga sobre o seu Filho na cruz. Agora o nosso pecado vai para... A nossa injustiça vai para Cristo na cruz, e a justiça do justo, que é Cristo, vem para nós. É imputada em nós. É feita uma troca. Agora nós estamos justificados pela justiça do justo, e Cristo foi morto, condenado pelo nosso pecado. Cristo morre e leva o nosso pecado com Ele. Agora o nosso pecado está pago na cruz. E Cristo ressuscita no terceiro dia, vencendo a morte, inaugurando a imortalidade e a eternidade. Agora Cristo está à direita de Deus, intercedendo por nós, e agora nós estamos justificados dos nossos pecados diante de Deus, por conta da justiça de Cristo. E agora nós estamos justificados diante de Deus. Agora todos nós que cremos em Jesus Cristo, agora não há mais condenação para nós. Por isso que o apóstolo Paulo inicia dizendo: não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a nossa condenação foi anulada, porque a nossa dívida foi paga por Cristo, e a justiça de Cristo foi depositada em nossa vida. Amém? E ele continua dizendo no versículo 5, versículo 4, ele vai dizer assim: a fim de que a justa exigência da lei fosse plenamente satisfeita em nós, que vivemos segundo, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, para que a justa exigência da lei, o que é isso? A lei, ela é justa, e ela exigia uma santidade do povo, exigia uma santidade de todos nós. Como nós não somos santos, nós teríamos que morrer. A lei precisava de um santo. Então Jesus vem, santo, puro, justo, e ele vem, cumpre a lei. E quando ele cumpre a lei, permanecendo justo, a lei que nos condena mata Jesus Cristo. A lei de Deus pune Jesus Cristo em nosso lugar. Cristo morre, levando consigo nossos pecados, e a sua justiça é imputada em nós. Então agora a lei foi plenamente satisfeita, porque ela exigia a morte e Cristo morreu. Agora está satisfeito porque ela matou um justo, e nós estamos justificados pela justiça do mesmo justo que morreu por conta da lei. E no versículo 9 ele vai dizer assim, no versículo 5 ele vai dizer assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Ou seja, quem vive segundo a carne, quem vive na carne, praticando as obras da carne, quem não tem o Espírito Santo, mas vive totalmente na carne, ele tem a mente voltada para
tudo que a carne deseja. Tudo que a carne deseja, ele quer. Tudo que a carne deseja, ele faz. Ele vai vivendo somente nas práticas daquilo que a carne deseja. A carne pede e nós vamos. A mente, ela está voltada para o que a carne deseja. A mente só vai desejar o que a carne quer. É o que acontece com aquele que vive na carne, que não tem a mente do Espírito. Mas ele vai dizer assim, mas aquele que vive segundo o que o Espírito deseja, tem a mente voltada para o quê? Para o que aquele que tem a mente do Espírito, tem a mente voltada para o Espírito, ele vive de acordo com o que o Espírito deseja. Uma pessoa que tem a mente totalmente voltada só para o Espírito Santo, para o Espírito de Deus, ele só vai buscar fazer aquilo que ele entende que é certo, de acordo com a vontade de Deus, porque o vetor da vida dele não é a carne, mas é o Espírito Santo. Quem conduz ele não é a carne, é o Espírito Santo. Ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus conhece a vontade de Deus e conduz nós a fazer somente a vontade de Deus. Mas ele continua dizendo, a mentalidade da carne é morte. Porque uma pessoa que tem uma mente voltada para a carne, ela só pratica atos que vai acarretar na morte, vai terminar na morte, ou seja, o final da vida dele é a morte. Mas a mentalidade do Espírito, quem tem a mentalidade do Espírito, o final dela é vida e paz, ou seja, todo aquele que vive, tem a mentalidade voltada para o Espírito, ele tem vida e paz. Deixa eu ver aqui onde é que está dizendo aqui, 5. A mentalidade do Espírito é vida e paz. Ou seja, todo aquele que tem a mentalidade voltada para o que o Espírito deseja, no final é vida e paz que nós adquirimos. Porque se nós fizermos somente a vontade do Espírito Santo, somente a vontade de Deus, nós vamos preservar a nossa vida, nós vamos preservar a nossa saúde, nós vamos ter paz em nossos dias e nós vamos também ter uma vida eterna com Ele, uma nova vida com Cristo e eternamente com Cristo. Versículo 9 vai dizer assim, entretanto, vocês não estão sobre o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, ou seja, entretanto, irmão, nós não estamos mais debaixo do domínio da carne, nós não estamos sendo mais dominados pela carne, nós que nascemos de novo, que temos o Espírito Santo, nós não estamos debaixo do domínio da carne, nós não vivemos mais dominados pela nossa carne. Agora nós podemos dizer não. Antes nós éramos dominados pela carne, nós era escravo da carne, nós era conduzido pela carne, o escravo faz somente o que o Senhor dele manda. E se nós era escravo da carne, a nossa carne era o nosso Senhor que conduzia nós somente para o pecado. Agora não, o nosso Senhor agora é Deus, nossa mente agora é voltada para o Espírito, agora nós nascemos de novo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que agora nós podemos dizer não para o pecado e sim para as obras de Deus, sim para a justiça de Deus. É isso que ele está dizendo. E ele também vai dizer, se aquele que tem o Espírito de Cristo pertence a Cristo, se aquele que tem o Espírito de Cristo, ele pertence a Cristo. Se você tem o Espírito de Cristo, você pertence a Cristo. E ele vai dizer ainda mais. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por conta do pecado. Se Cristo está em nós, se o Espírito de Deus habita em nós, nosso corpo está morto por causa do pecado. O nosso corpo está morto para o pecado. Nós não podemos mais viver na parte do pecado porque o nosso corpo morreu para o pecado. E agora nós vivemos, nosso Espírito está vivo. Vivo para glorificar a Deus. Vivo para unir-se ao Espírito de Deus que nos conduz. Agora o Espírito nosso e o Espírito de Deus nos rege, nos comanda, nos conduz dentro de nós a viver somente uma vida reta, justa, santa para Deus. Para encerrar, ele vai dizer assim,
Versículo 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos também ressuscitará os seus corpos mortais por meio do Espírito que habita em vocês. Ou seja, se nós, irmão, que nascemos de novo, que passamos pelo novo nascimento, recebemos o Espírito de Deus, se nós cremos que Deus, Pai, ressuscitou Jesus dentre os mortos, nós também cremos e esperamos nele para que ele venha nos ressuscitar no último dia, na volta de Jesus, para nós obtermos um novo corpo, ressuscitando nosso corpo, não mais de forma um corpo mortal, mas agora um corpo novo, ressuscitado, ressurreto, um corpo glorificado, igualmente o corpo de Jesus. Agora nós temos a garantia, a certeza de que nós vamos ressuscitar no último dia, quando Jesus vier e brandar em alta voz, para que os corpos ressuscitem. E nós obteremos um novo corpo, nós vamos adquirir um novo corpo para nós habitarmos no céu, na glória celeste com Cristo. É necessário nós obter um corpo igualmente ao corpo de Jesus, um corpo santo, que não se limita a essas leis, mas é um corpo que pode transpassar uma parede, pode atravessar uma parede sem porta. É um corpo que está fora dessas leis, que não se limita à lei desta terra. Amém? É o corpo que nós vamos receber na segunda vinda de Jesus, quando ele vier. É este corpo, irmão, que nós vamos receber para habitar nos ares com Cristo. E a garantia de que nós vamos receber um novo corpo, a garantia de que nós vamos ressuscitar no último dia para subir ao céu com Jesus e habitar eternamente com ele, a garantia é o Espírito Santo que habita em nós. Através do Espírito Santo que habita em nós, que nos dá a garantia. Porque quando Cristo ressuscitou, irmão, ele avisou para os discípulos que era necessário que ele se ascendesse ao céu. Porque quando ele fosse, ele não ia nos deixar órfãos, mas ele ia enviar o Espírito do Consolador, o Espírito Santo. E o Espírito Santo ia nos conduzir a toda a verdade. Inclusive, ia nos dar a certeza, a garantia que nós íamos ressuscitar novamente para habitar com Cristo eternamente. E é este Espírito que habita em nós hoje, nós que cremos, é o Espírito que nos dá a garantia de que um dia nós vamos habitar nos céus celestes com Cristo, com corpo glorificado, igualmente ao de Jesus, quando Jesus ressuscitou, corpo santo, corpo da glória, para habitar eternamente com Cristo. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós, irmão, e nos fortaleça nessa caminhada, para que nós não venhamos pensar em desistir, mas que o nosso olho, o foco do nosso olho esteja somente na glória de Deus, esteja lá em Cristo Jesus, para a sua glória, para que nós possamos subir ao céu e habitar com ele eternamente. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos conceda o necessário para que nós possamos ser mudados à semelhança de Cristo Jesus, o caráter de Cristo Jesus, para que um dia nós possamos subir ao céu e habitarmos com Deus Pai e Deus Filho e Deus Espírito Santo nos céus eternos. Amém? Glória a Deus. Até mais. Até a próxima.